Você sabia que com o comando Array você consegue fazer projetos de quadras e ruas de acordo com as suas configurações aqui por um comando no AutoCAD? Você consegue criar colunas de acordo com as medidas que você colocar? Nessa aula eu também vou te ensinar como distribuir uma quantidade de elementos aqui de acordo com o tamanho de linha específico. Fique nessa aula que você vai aprender hoje a utilizar o comando Array. Com o AutoCAD aberto, primeiramente eu vou digitar aqui o comando Line. Só você no teclado digitar Line aqui, que ele já aparece pra gente. Aperto o Enter. E agora, pra gente se basear, eu vou criar aqui uma linha de 10 metros. Certo? Agora é o seguinte. Eu vou criar aqui, vou até trocar a layer para uma outra cor, amarela. E com o comando de retângulo, eu vou criar aqui um quadrado de 1 por 1. E eu vou dizer que esse quadrado ele começa aqui, né, no início da nossa linha. E agora vamos lá. Como o comando Array, né, ou Array, pode ajudar a gente a dividir, né, por tamanhos iguais aqui o nosso objeto. Eu fiz o quadrado como referência, mas você pode colar um bloco de alguma coisa, tanto faz. Pode ser uma vaga de carro. Não sei, vai depender aí da sua proposta. Aqui eu tô desenhando como se fosse, né, talvez uma iluminação num trilho de 10 metros, por exemplo, não sei. Só para poder explicar aqui o conceito do comando. Agora, o que eu faria para poder multiplicar esse quadrado, pelo menos aqui umas 4 ou 3 vezes, né, nessa distância de 10 metros, quantas vezes eu quiser, né. Eu vou vir aqui primeiro, vou selecionar o meu quadrado, vou digitar o comando Copy. Aqui eu vou clicar no final, né, do meu quadrado. E aqui embaixo já apareceu pra gente, ó, Array. Então você pode clicar nessa letra A ou só digitar. Eu já vou clicar porque tá aqui. E é aqui que é o pulo do gato. Eu vou dizer quantas vezes eu quero que esse quadrado se repita, né, nesse trajeto aqui, dessa linha que eu estou traçando. Eu vou dizer que eu quero que se repita 4 vezes. Vou apertar Enter e aqui ele já repetiu pra gente, né? Mais 3 quadrados, totalizando 4 quadrados. E se você puxar para um lado ou para o outro, você vai ver que esse quadrado ele vai se repetir de acordo com o espaçamento aqui que você arrasta. Mas aqui a gente fez a linha pra gente justamente se basear mesmo. Então assim, eu posso, né? Eu tenho a opção de arrastar e manualmente distribuir esse quadrado no percurso que eu quiser. Ou aqui no nosso caso a gente tem a linha que vai basear a gente, então eu vou apertar aqui nesse Fit, que é essa opção que está abaixo, né, para poder marcar até onde eu quero que esse meu quadrado, né, vá. Basicamente, né, o limite que eu quero traçar aqui para ele distribuir o quadrado, a quantidade de quadrados. Então eu vou clicar, vou dizer que é aqui e pronto, só aperto Enter e ele distribuiu 4 quadrados numa distância de 10 metros. Se você vier aqui e medir entre um quadrado e outro, você vai perceber que ele ficou com 2 metros, né? Ou seja, ele dividiu aqui igualmente. Eu poderia fazer isso com outra quantidade de quadrados. Vou apagar aqui e vou fazer novamente para você poder entender. Selecionar o meu quadrado, vou apertar o comando Copy, vou apertar Enter e aqui eu vou selecionar o final desse quadrado, certo? Vou apertar aqui no A para ativar o comando Array. Agora eu vou dizer a quantidade de vezes que eu quero que esse quadrado se repita, né, nessa distância de 10 metros. Eu quero que ele se repita 6 vezes agora. Vou apertar Enter e aqui ele já multiplicou pra gente. Aí eu vou vir aqui em Fit para marcar o limite. Vou apertar e pronto. Posso apertar ESC e já está finalizado. Se eu vier aqui e medir o espaçamento entre um quadrado e outro, 80 centímetros. Ó, aqui 80 também. E assim ele divide. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava dando aula de AutoCAD essa semana e meu aluno me pediu para explicar como ele conseguiria, né, distribuir uma iluminação num trilho, porque ele trabalha com eventos. Aí eu ensinei a ele dessa forma e ele gostou, né? E já vai começar a aplicar nos projetos dele. Agora eu vou copiar esse quadrado aqui de 1 por 1, vou trazer aqui para cima e vou te ensinar a utilizar o comando Array, né, da forma tradicional, sem nenhuma linha de referência. Isso se você quiser distribuir várias vezes, né, o seu elemento ali por colunas. Você consegue ativar o comando vindo aqui na aba Modify e acessando aqui esse ícone.
Aí você pode clicar e selecionar o seu objeto, né? E apertar Enter. Aqui ele meio que já vai dividir pra gente, né? Em colunas. Então aqui ele diz pra gente que ele tem 4 colunas na vertical e 3 colunas na horizontal. Se você quiser modificar isso de 4 para 5, por exemplo, e apertar Enter, ele já vai criar aqui uma coluna a mais. Se você quiser aqui no horizontal aumentar de 3 para 4 também, por exemplo, você apertar Enter, ele já vai crescer aqui, né, mais uma coluna. E você consegue também modificar o espaçamento entre cada elemento desse, por exemplo. Você pode vir aqui nessa opção que está 1,5 e modificar, né, para o espaçamento que você quiser. Mas se você observar, não é o espaçamento entre a face de um quadrado e outro. É o espaçamento entre o começo, né, do quadrado até o começo do outro quadrado. Então aqui, por exemplo, vou dar um confirmar aqui para a gente medir. Se a gente vier aqui de uma face a outra, você vai ver que tem 1,5, certo? De acordo com o que ele está dizendo ali pra gente. Então, se você selecionar de novo aqui e vier modificar e disser que você não quer 1,5, que você quer 2 metros, por exemplo, você digita 2 aqui, dá Enter e ele já deu aqui o afastamento pra gente. Então, desse ponto até esse ponto agora, ele tem 2 metros. Se você quiser fazer a mesma coisa na vertical, você só vir nessa coluna aqui ao lado também e mudar para 2 e já apertar Enter que ele vai fazer a mesma coisa. Vou confirmar aqui, vamos medir agora. Desse ponto a esse, ele tem que ter 2 e aqui está certinho. E dessa forma você consegue ir configurando aqui as colunas, né? E adaptando de acordo com o seu projeto, certo? Vamos fazer aqui nosso último exemplo. Vou arrastar aqui para o lado. Imagina que você tem uma quadra aí, vou fazer um tamanho aleatório. Vamos lá. Essa quadra ela mede 50 por 50. Só para a gente poder fazer o nosso exemplo. Agora, o que eu posso fazer? Se essa quadra mede 50 por 50, eu quero que tenha uma via no meio, né? De pelo menos 6 metros. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar, né? Vou digitar aqui o array. Ele meio que já vai dividir aqui pra gente. E que tenha essa via no meio medindo 6 metros. Então aqui eu vou diminuir na coluna de 4 quadras aqui na horizontal para 3. E aqui de 3 para 2. Dando aqui com as nossas 6 quadras. E agora aqui só falta, né, basicamente a gente definir o tamanho da nossa rua, que vai ser de 6 metros. Então o que a gente faz? Só para vocês entenderem, ó. Vou confirmar aqui. Se você vier aqui e medir a quadra, a gente fez ela com 50, certo? E até o final ela tá com 75. Então, na verdade, a gente quer que a quadra tenha 50 e que a rua tenha 6. Então, vai formar 56, certo? Então, a gente vem aqui, ao invés de 75, a gente muda para 56. E do outro lado também, a gente muda para 56. E aperta Enter e pronto. Vou confirmar aqui. E agora aqui a gente já conseguiu fazer a nossa rua de 6 metros. E a nossa quadra aqui dividido conforme o nosso exemplo. Me diz aí se você gostou dessa aula. Você acha que esse comando array pode te ajudar a fazer uma planta aí de urbanismo ou dividir seus elementos conforme exemplificado aqui por referências de tamanho? Me diz aí o que você achou desse comando. Eu utilizo ele no meu dia a dia e eu gosto bastante. E como foi uma dúvida de um aluno meu numa aula de AutoCAD, eu resolvi trazer aqui para vocês porque pode ajudar, tá bom? Obrigado por assistir essa aula. Até a próxima, gente!